Fala, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Primeira coisa que eu preciso dizer é, desculpa aí, eu tô sumido porque eu tô atrasado, eu já devia ter entregado os negócios que eu tinha que entregar, tô trabalhando para isso, etc, 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 e é por isso que eu não tô aparecendo tanto, tá certo? Perdão. Segunda coisa que eu queria dizer é que no momento em que eu estou trabalhando, eu estou ouvindo uma coisa que eu já deveria ter ouvido há muito tempo atrás, que é o Eu, Robô do Isaac Asimov. Ah, eu achei um audiolivro no YouTube, muito bom, por sinal, incrível, incrível a pessoa que gravou, é uma moça que gravou no canal chamado O Taberneiro, né? Então, estou indicando aí para vocês, se vocês quiserem ler o livro ou ouvir o livro por lá, meu Deus do céu, certo? É impressionante, impressionante mesmo, impressionante. A qualidade técnica do trabalho da pessoa que fez, da mulher que fez, é incrível, com trabalhos com questões sonoras, etc. Muito bem feito mesmo, né? Ah, e aí o que acontece? Eu nunca tinha ouvido, ouvido que eu estou ouvindo o livro, eu não estou lendo. Eu nunca tinha lido o livro, que para mim seria uma coisa muito fundamental, muito importante de passar por causa da constituição existencial que eu tenho. Não só do ponto de vista muito pessoal e particular, da construção da minha subjetividade. O primeiro jogo que me pegou, assim, que pô, construiu a minha consciência pra caramba, é aquele do Kenji Inafune, que é o, o Lookman X, Exu, Lookman Exu, né? Que tem muito a ver com a constituição da atividade de criação humana e como isso pode se voltar contra os próprios humanos. A história é muito curiosa, a história é muito interessante e tal. Não quero avançar muito nisso aqui. Um dia a gente pode até brincar sobre isso, sobre conversar sobre esse assunto da formação da minha subjetividade particular, né, pessoal, enquanto criança, e formação da consciência, etc. Mas aqui eu queria trabalhar uma coisa que tem mais a ver com o que está acontecendo nesses debates públicos que estão acontecendo. Recentemente me mandaram, eu até postei na comunidade, a conversa de que no ICL o pessoal fez o elogio da verdade. Eu falei, puta que pariu, finalmente. Assim, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né? Uma primeira questão que a gente parar de negar que tem verdade, etc. Enfim. Assim, todo respeito ao Daniel, eu sei que o Daniel é bem intencionado, ele só tá grotescamente errado e tal, mas ele é bastante bem intencionado, ele tá no caminho correto, ele é uma pessoa do bem e tal, só tá muito errado, né? Mas graças a Deus, não é isso? As pessoas começaram a perceber que é relevante a gente voltar a falar nos campos de debate público a respeito da importância da verdade, etc. Graças a Deus, o Gustavo Machado entrou nessa batalha do meu lado, porque o Gustavo Machado é uma pessoa muito competente. Estou dizendo que ele entrou do meu lado, que ele me copiou, qualquer coisa assim. Até ouvi os comentários no canal dele, aparentemente ele nem tinha visto a discussão que estava acontecendo, ele só decidiu falar de pós-modernidade no mesmo momento e tal, e falou exatamente 100% de tudo que eu exatamente estava dizendo, né? Em linhas gerais, esse desistir de falar sobre o que é verdadeiro é um problema muito sério, é um problema muito grave, a gente desorienta a população civil. A minha preocupação é essa, não é a disputa de poder minha, não é porque eu represento a verdade, é desorientar a população civil, é passar a régua por baixo e dizer acredite em qualquer coisa, porque tudo, de repente, é um modo de ver e etc. Isso desorienta a, a sociedade civil. É interessante, né, que o ICL tem esse nome, né, Conhecimento Liberta e etc, etc. Mas essas questões ainda são muito estéticas, entendem? Essas questões ainda são muito estéticas. Ainda é necessário fazer um retorno para a discussão que não transforma tudo verdadeiramente em disputas narrativas pelo poder, certo? Ah, tranquilo? Beleza? De boa? O Marcos está me perguntando se não rolou a live com o Godinho, vai ser na semana que vem, na quinta-feira, se não me engano meu. Eu quero linkar isso tudo que eu estou falando com vocês, que é uma percepção que eu acho que eu comunico bem aqui na internet, né? A importância que eu acho que esse tema tem, etc. E aí eu estava trabalhando e escutando o Isaac no fone de ouvido, etc. e tal. E aí eu me dei
Primeiro que puta merda, que cara brilhante, mano. Que cara brilhante, que texto brilhante, cara. Que coisa maravilhosa de se ouvir, cara. Que loucura. E eu quero me concentrar aqui num capítulo do texto, que é o capítulo 3 ou o capítulo 4. No audiobook ele está apresentando como capítulo 3, mas é o quarto capítulo, porque tem uma introdução. Né? É o capítulo 4 do livro. Ah, eu quero ambientar rapidamente vocês e falar logo na sequência do tema. Né? O ambiente é o seguinte: o texto do Isaac, ou Isaac, né? Ele é um texto que soma contos. E ele amarra os contos e escreve um livro que se chama Eu, Robô. Vi aqui que um colega até comentou que eu vi o filme e não li o livro. O filme não tem nada a ver com o livro, certo? O filme não tem absolutamente nada a ver com o livro. A única coisa que o filme faz é pegar o motivo, né? Pegar aquela estrutura de falar de robôs e falar de 3 leis da robótica e etc, etc, de uma maneira eu diria assim, para não ofender demais quem gosta do filme, de uma maneira simples em relação ao texto do livro, que não tem nada a ver. O livro é muito mais rico, certo? Se você gostou do filme, leia o livro, ou ouça o audiolivro, como eu estou fazendo, que você vai ver que é muito impressionante, é muito profundo, é muito conectado com as questões humanas e etc. Ambientando, então, é um conjunto de contos que eles são apresentados de uma maneira mais ou menos cronológica, que apontariam para um desenvolvimento da robótica e os problemas que a humanidade enfrentaria frente a essas novidades. Então, não é um livro sobre robôs, é um livro sobre a humanidade, frente a questões que seriam colocadas diante da humanidade. Entendem isso? E, cara, esse terceiro conto, ele se chama, ou quarto, enfim, ele se chama, o capítulo se chama Razão. O robô que está colocado em questão é um robô chamado Curie. Para você, ainda para continuar amarrando, o primeiro conto, ele é a respeito de uma criança entrando em contato com o robô que, inclusive, ainda não fala. 2, 3 e 4 são sobre trabalhadores, cara. É sobre trabalhadores, é impressionante que o quinto, ele ainda ele cria um personagem que se chama Lenin. Eu não acho que isso é acidental. Eu teria que estudar para saber se isso é acidental ou não. Mas o quinto capítulo se chama Lenny, certo? Lenny, quer dizer, perdão, se chama Lenny, não. Tem um personagem que se chama Lenny e eu acho que isso não é acidental. Os 3 capítulos são com 2 personagens que os 3 capítulos depois do capítulo da menina são capítulos relacionados a 2 trabalhadores que eles estão enfrentando condições que se colocam no futuro, então são condições muito adversas, muito separadas da humanidade, certo? Muito separadas da humanidade. Por exemplo, você está em outro planeta, você está enfiado no centro da Terra, você está enfiado em qualquer lugar, muito distante. São 2 trabalhadores que, ao mesmo tempo que eles são trabalhadores, o equipamento que eles usam são robôs. São robôs. Ainda contextualizando mais uma coisa, o termo robô é um termo do Karel Čapek, que eu estou lendo aqui, porque né, não é exatamente um nome fácil, é um nome tcheco, né? Karel Čapek é um termo criado para uma peça de ficção científica de 1920, e robô é uma questão, é um termo tcheco que significa o mesmo que escravo, que servo. E o texto da peça de 1920, e você tem que lembrar que 1920 é logo depois da Revolução Russa, né? É sobre uma rebelião de robôs que são escravos, entendem? E a concepção de robô nesse texto não é a mesma que a gente tem hoje, adaptado a uma noção de que robô tem que ser um monte de circuito e pedaço de ferro, certo? Um monte de circuito e pedaço de ferro. Robô ali está muito mais para uma coisa, uma experiência, sei lá, um clone, muito mais parecido com um clone, entendem? São clones criados, e clone fica muito mais fácil você entender, porque a coisa
do robô como um escravo é problemático, né? Você cria uma estrutura orgânica, só que estrutura orgânica artificial que tem que trabalhar. Uma estrutura orgânica artificial que tem que trabalhar para você, ela ia se rebelar, né? Ela foi criada só e única e exclusivamente para trabalhar, né? É óbvio que ela vai se rebelar. Essa é a peça do chapéu, né? Chapéu? Chapéu? Chapec, perdão, Chapec. Do Chapec, certo? Então, o termo robô é um neologismo muito recente, cara. É um termo do século XX. E ele implica essa noção desses escravos criados para trabalhar e que entram em rebelião. E isso acontece em 1920, né? Então o Josué está falando, é muito parecido com a gente. Então, é um texto do seu tempo, né? É um texto de 1920. Ah, Mas o Isaac, cara, o Isaac é impressionante. Eu não li o texto, a peça de teatro do Chapek ainda. Não li, não li. Só conheço o enredo, né? Mas eu não li. E também nunca tinha lido o Isaac, o que é muito esquisito. Não tem motivo. Eu fiquei com um certo preconceito de ser uma coisa meio mainstream, sabe? Do cara ser famosinho, etc. Às vezes eu sou tão idiota.